Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui. Eu saúdo a todos, né, com uma boa noite, que o Eterno possa falar conosco esta noite. Desde quando eu fui aí convidado pelo Roche Gerson, eu senti em meu coração de falar sobre este tema. É um tema muito pouco falado, é, em todos os contextos do qual eu participo. É um tema que é muito pouco debatido, um tema muito pouco discutido. Nós vivemos em um contexto cultural em que as pessoas são forçadas a se mostrarem fortes e em muitos dos casos, muitas das vezes até mesmo ignorando situações que são de grande dor, né? Que não deveriam ser desconsideradas, que não deveriam ser tratadas como algo útil, digamos assim. Muitas pessoas, por questões estruturais de cultura, por quererem se mostrarem fortes, evitam demonstrar suas tristezas, evitam chorar e acabam sendo sufocadas por uma mágoa que elas não conseguem controlar. E é justamente com base nesse contexto, ciente desse contexto, né, um contexto no qual eu vivi e por isso falo de experiência própria também, eu conto com a misericórdia de Deus para conseguir falar sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto, eu escolhi um texto do Evangelho que está em Mateus, capítulo. Só um minutinho, por gentileza. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18, que diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. É uma discussão que eu já gostaria de propor para guiar esse nosso bate-papo é: teríamos aqui uma ordem de Yeshua para que um filho não honrasse o seu próprio pai? Mas antes, eu gostaria de falar um pouco a respeito de como que o judaísmo ele traz a questão do luto, como que ele aborda a questão do luto, ok? Bom, os irmãos conseguem ver minha tela? Creio que sim. Bom, então, o judaísmo, com sua longa história de lidar com a alma do homem, seu conhecimento profundo das realizações e fraquezas, suas grandezas e seus pontos fracos,
sabiamente estabeleceu períodos graduais de luto. Durante este tempo, o enlutado ele pode expressar sua dor e alívio com calculada regularidade, o aumento das tensões causadas pela perda. Então, os primeiros 3 dias, o que é feito, né? Os primeiros 3 dias de luto é uma mitzvah, é um mandamento chorar. Isso é como o judaísmo trata a questão do luto. Então, nos 3 primeiros dias, o enlutado ele deve chorar. Durante este tempo, a pessoa deve refletir sobre o que pode melhorar em seu comportamento. Então, ele deve, de fato, fazer uma reflexão pessoal e usar daquele período para que ele possa refletir sobre suas atitudes, aquilo que fez, deixou de fazer e tal. Então, ele precisa abordar o seu próprio desenvolvimento nesse contexto, é importante. As pessoas não podem saudar ou serem saudadas por um enlutado. Se por engano o cumprimentam, ele deve responder: não posso responder ao cumprimento, pois estou de luto. Então, praticamente um período em que a pessoa se isola totalmente, a pessoa se fecha totalmente, não conversa, não é saudada, não é cumprimentada, não escuta ali pessoas que vão prestar suas condolências, seus sentimentos, como é de costume na nossa cultura, até porque entende-se que a pessoa ainda não está preparada para aquilo, para entender aquilo, e tudo que ela ouvir será em vão naquele momento. As proibições de trabalho durante estes dias aplicam-se mesmo se os enlutados forem passíveis de sofrer perda financeira. Ou seja, mesmo que ele seja, ele pense ser obrigado a trabalhar, porque não, porque senão ele não receberia, ele é obrigado a tirar aquele tempo, aquele período de tempo para o seu período de luto. Até porque entende-se que uma pessoa que está inconsolável em um contexto de luto, ela não está preparada para eh, dirigir, né? Ela não está preparada para executar um serviço de alto risco, de grau risco, porque aquilo é, pode ser um atentado contra a sua própria vida. Então, pensando, né, neste contexto de um luto inconsolável, a pessoa ela não deve se submeter ao trabalho, ainda que isso implique em perdas financeiras. Bom, isso é muito interessante e eu pego aqui e reforço o aspecto de que é um mandamento chorar nesses 3 dias. Como eu disse quando iniciamos, vivemos em uma cultura é, em que você ouve desde de pequeno que homem não chora, coisas do tipo. Então, o judaísmo vem ensinando totalmente diferente, ensinando que, de fato, se deve chorar, principalmente nestes 3 primeiros dias, em um contexto de luto. O primeiro estágio, após estes 3 primeiros dias, que é um período de maior desespero, digamos assim, é o período entre a morte e o enterro, quando o desespero é mais intenso. Nessa hora, não apenas as amenidades sociais, como até exigências religiosas importantes são canceladas, em reconhecimento à mente perturbada do enlutado. O segundo estágio é um estágio de lamentação, período que consiste nos primeiros 3 dias após o funeral, dias devotados ao pranto e lamentação. Durante este período, o enlutado nem sequer responde aos cumprimentos,
permanece em casa, exceto sobre certas circunstâncias especiais. É um tempo em que até visitar o enlutado, de certa forma, é desencorajado, pois é cedo demais para consolar os enlutados, quando a ferida está tão recente. Durante este tempo, um enlutado, ele fica dentro de casa, expressando sua dor ao usar uma roupa rasgada, sentando-se num banco baixo, usando chinelos, abstendo-se de barbear e arrumar, e recitando o Kadish, que é a prece dos enlutados. O terceiro estágio é a Shiva, estágio que abrange os 7 dias após o enterro e inclui o período de 3 dias de lamentação, que durante este tempo o enlutado sai do estágio de profunda dor para um novo estado de mente no qual ele é preparado para falar sobre sua perda e aceitar consolo dos amigos e parentes. O mundo agora se amplia para o enlutado. Ele continua as observâncias delineadas no segundo estágio, mas ele pode interagir com conhecidos que vão à sua casa para expressar simpatia em seu desgosto. Uma obrigação sagrada cai sobre todo judeu, não importa seu relacionamento com o falecido ou com os enlutados, que é confortar os sobreviventes. Mãe, pai, cônjuge, filho, filha, casados ou solteiros, irmão, irmã ou meio-irmão e meia-irmã do falecido devem ser confortados. Então, é uma obrigação para aquele que sobrevive, para aquele que está em vida, expressar, sim, seus sentimentos, suas condolências, visitar e abraçar aquela pessoa que está enlutada. No judaísmo, ainda falando sobre o terceiro estágio, mostrar compaixão fazendo uma visita é uma mitzvah, né? Considerada por alguns de nossos maiores eruditos como sendo biblicamente ordenada. É dever de uma pessoa imitar Deus. Assim como Deus consola os enlutados, o homem deve fazer o mesmo. O objetivo fundamental da visita durante a Shivá é aliviar o enlutado do fardo intolerável da intensa solidão. Em nenhuma outra ocasião, um ser humano precisa mais de companheirismo. O frio interior que se instala com a morte do parente, começa agora a degelar. O isolamento e retiro do mundo das pessoas agora relaxa um pouco e a normalidade começa a voltar. O quarto estágio é conhecido como Sheloshim. Período consiste de 30 dias, contando os 7 dias de Shiva, que após o funeral. O enlutado é encorajado a sair de casa após a Shiva e, aos poucos, retomar seu contato com a sociedade, sempre reconhecendo que ainda não passou tempo suficiente para assumir relações sociais completas. Barbear-se e cortar o cabelo geralmente é proibido para os enlutados, bem como cortar suas unhas, lavar o corpo todo por deleite, em oposição, é claro, a lavar-se em prol do asseio, o que é requerido. Tudo isso para que aquela pessoa ela não perca de mente que, de fato, ela sofreu uma perda e que ela está enlutada. Então, eu estou apresentando aqui a forma como o judaísmo tradicional ele trata a questão do luto, ok? Espero que os irmãos entendam. O quinto estágio do luto é um ano de luto. O quinto estágio, que é contado a partir do dia do enterro, é o tempo durante o qual as coisas retornam ao normal e os negócios se tornam novamente rotina. Porém, os sentimentos do enlutado ainda são afetados pela ruptura no relacionamento com o ente querido. A observância que mais afeta a vida diária do enlutado durante o período de 12 meses
é a completa abstenção de festividades, tanto públicas quanto privadas. Participar dessas reuniões simplesmente não coaduna com a depressão e tristeza pelas quais o enlutado está passando. Seria absurdo a pessoa dançar alegremente enquanto seu pai ou mãe foi enterrado há pouco tempo. Enquanto para nós pode ser uma expressão de pessoa forte, de pessoa que não se deixa cair em seu semblante, o judaísmo trata como um profundo desrespeito e, de fato, como que eu posso me expressar? Como se fosse o fato de ignorar totalmente um sentimento que muitas das vezes ele não foi curado, ele existe ali, mas que a pessoa não tem a capacidade de se permitir que aquilo de fato seja curado e seja tratado. É importante falar sobre isso porque muitas das vezes nós temos é, sentimentos, emoções que armazenadas e não tratadas, não curadas, elas geram profundas doenças no nosso ser. Não falo simplesmente fisicamente, mas elas provocam, de certa forma, doenças da alma, né? Como ansiedade, depressão e coisas do tipo. E muitas das vezes isso acontece porque as pessoas não são capazes de entender que elas de fato estão passando por um momento difícil, encarar aquele momento difícil, né, encarar aquela situação, procurar ajuda caso necessário e de fato procurar permitir que aquele momento difícil seja tratado, seja curado. É, para falar sobre isso, eu recomendo a leitura de um livro do Rabino Marcelo Guimarães que chama Restaurando Almas. Esse é um livro fantástico que eu super recomendo. Para mim, foi uma das leituras mais marcantes que eu fiz em toda a minha vida. E ele, de fato, fala sobre encarar aquilo que de certa forma, um dia tenha te magoado, tenha te entristecido, sentimentos que foram tapados de certa forma, foram ocultados, mas que estão ali presentes, não foram curados, não foram tratados. E ele destaca também o quanto que, para termos um relacionamento com o Eterno, é importante que nós tenhamos uma alma restaurada. Assim como o judaísmo trata o período de luto como um período em que as pessoas não se devem se lançar aos relacionamentos mais profundos, ele trata o relacionamento com o Eterno de uma forma que ele é quebrado quando alguém tenta se relacionar com o Eterno, porém não tem as suas emoções totalmente tratadas, suas emoções totalmente curadas. Isso é muito interessante, eu vejo um paralelo, não sei se eu consegui expressar claramente para os irmãos, mas da mesma forma que pessoas que não são curadas, que não eh, se permitiram ser curadas não devem se ater em um relacionamento, não devem se firmar em um relacionamento, porque, no contrário, um só machucaria o outro. Da mesma forma, quando tentamos nos relacionarmos com Deus sem termos uma alma curada, certamente seremos fracassados e não romperemos em um relacionamento de maior intimidade. Então, eu falo para pessoas aqui as quais eu não conheço, que vivem sentimentos diversos, situações que muitas das vezes eu não conheço, o Roche Gerson não conhece, o Roche Wagner não conhece, a Ana não conhece, e talvez nenhum irmão conheça, mas eu tenho certeza que eu falo com pessoas que precisam de cura em algum aspecto,
que precisam ser tratadas em algum aspecto. E hoje, esta noite, é um momento oportuno para abrir o coração, falar com Deus abertamente sobre essas situações, falar sobre medos, angústias, tristezas, decepções que marcaram e que te limitaram de alguma forma e permitir que, de fato, o luto ele passe. É de suma importância que a gente aceite o luto para permitir que o luto vá embora. Bom, como dito, esse período de um ano, ele afeta muito, né, a vida diária das pessoas, afinal elas devem se afastar de festas e isso impacta muito na vida social, né, de algumas pessoas. Assim, os sábios decretaram que, embora o completo afastamento físico das atividades normais da sociedade dure somente uma semana, abster-se de ocasiões sociais festivas geralmente é observado por 30 dias para outros parentes, em um ano, no caso da morte do pai ou mãe. A alegria, em termos da tradição do luto, está em grande parte associada com eventos sociais e públicos, e não com satisfação pessoal. Então, é um pouco diferente. Isso quer dizer que eu não posso fazer o que eu gosto, eu tenho que simplesmente me trancar, me fechar, não cortar o cabelo e blá blá blá. Não, ela está relacionada a questões públicas, a aparições públicas, que porventura soem como desrespeito, mas não está totalmente relacionada à satisfação pessoal da pessoa. No encerramento deste último estágio, não se espera que a pessoa continue seu luto, exceto por breves momentos, quando expor, que é uma prece especial recitada em memória aos entes falecidos, ou Yahrzeit, aniversário de morte do ente falecido, estão sendo cumpridos. Na verdade, a tradição judaica ela adverte a pessoa por ficar de luto mais tempo que este período prescrito. Ou seja, o luto também tem limite. Ele não deve ser ignorado, mas também não deve ser algo eterno. Bom, um de seus talmidim lhe disse: permita-me ir enterrar meu pai. E agora eu entro de fato no texto que eu gostaria de discutir com os irmãos, né? Ele disse: Yeshua, me siga, e os mortos que enterrem aos mortos. Essas curtas palavras de Yehoshua, se não bem interpretadas, podem passar uma sensação negativa e contrária à relação familiar que é estabelecida pela Torá, principalmente em relação aos pais. Então, para os irmãos entenderem, né, esse período de luto que era respeitado principalmente no período da vida de Yeshua, Yeshua fala, pronuncia aquelas palavras que, entre aspas, ia totalmente de encontro e eram totalmente contrárias ao que era ensinado no contexto que o próprio mestre vivia. Muitos judeus que estudam a vida de Yeshua usam essa passagem, dentre muitas outras, para provar como ele foi contra a Torá, contra o principal princípio que forma a sociedade, que é a família, e contra os mínimos requisitos exigidos de alguém que busca servir ao Deus de Israel. Bom, então, esse texto é tema de antimissionários, pessoas que querem fazer com que outras desacreditem em Yeshua, se apegam a esses detalhes e afirmam que Yeshua era contra os princípios daqueles que querem servir ao Deus de Israel. Então, aqui eu cito o texto e o grande problema que impede o entendimento real aqui deste texto é justamente a resposta que ele dá ao seu talmidim, né? Que os mortos enterrem aos mortos.
As palavras que Yeshua usa nesse caso parecem poucos usuais, porém elas aparecem na Torá oral. É um termo estranho em hebraico chamado metim meterem, que engloba justamente um mandamento deixado de lado nos dias atuais. Quando a carne decompor, os ossos devem ser coletados e colocados em pequenos ossuários e levados a lugar apropriado. Depois que os ossos forem levados ao ossuário, então o filho pode sair do luto. Talmud de Jerusalém, Tratado Moed Katan 1:5. Quando a carne decompor 1 ano depois, os ossos devem ser coletados e colocados em pequenos ossuários e levados a lugar apropriado. Depois que os ossos forem levados ao ossuário, então, só então, o filho pode sair do luto. A transferência dos ossos do túmulo a um ossuário era conhecido como segundo funeral ou metim beterrim, que em uma tradução direta dá uma ilusão que o próprio morto estivesse se reenterrando. Foi estabelecido pelos rabinos que todo esse ritual deveria ser feito pelo primogênito depois de 1 ano do enterro. Ele deveria remover os ossos do túmulo e levá-los à cidade de Jerusalém ou para o mausoléu pertencente à família. Esse ritual era praxe no judaísmo do primeiro século. Por falta desse entendimento, principalmente pelo tradutor original desse texto, a impressão que nos é passada é que Yeshua discordava com a obrigação de enterrar os familiares. Porém, o verdadeiro problema que ele tinha era em relação a esse costume talmúdico e com seu verdadeiro significado. Rabi Yosser dizia que o motivo para tal ritual é porque, conforme a carne se decompõe, entre o primeiro e o segundo enterro, o morto se torna justificado de seus pecados. Apenas depois do segundo enterro, o filho poderia sair do luto, pois, como a carne é pecaminosa e ela já não existia, o pecado sobre o espírito do morto também não existia mais. Então, ele poderia levar os ossos, entre aspas, justificados para junto aos seus ancestrais. De certo, contrariamente ao que muitos pensam, Yeshua não estava incentivando ao jovem quebrar o quinto mandamento e desonrar seu pai, mas ele era claramente contra o metim meterrim, pois dava a impressão que poderia existir algum tipo de maneira de se receber o perdão dos pecados que não seja através de arrependimento perante o Deus Criador. Então, Yeshua estava combatendo uma justificação dos mortos por meio do Metim Eterno, que era a prática de desenterrar a ossada e colocá-la em ossuários. O Yeshua, o nosso Mashiach, estava ensinando com estas palavras que não há justificação que não seja por meio de um verdadeiro arrependimento. Outro ponto a se levar em consideração a esse respeito
é o fato desse Talmud ter ido se encontrar com Yeshua, o que mostra que ele não estava mais efetivamente de luto. E não só já havia terminado o seu luto, mas também já havia um tempo que seu pai havia morrido, em torno de 1 ano, pois, conforme o determinado pelos rabinos, durante esse 1 ano de luto, a pessoa não poderia estar estudando Torá junto ao mestre, nesse caso, Yeshua. Isso prova que a morte de seu pai aconteceu ao menos 1 ano antes, e o enterro que esse rapaz se referia era, de fato, o Metim Eterrim, que é levar os ossos do pai ao mausoléu. Alguns historiadores afirmam que esse caso aconteceu um pouco antes da festa de Sukkot, e estavam a caminho de Jerusalém para essa celebração, o que pode ter parecido uma boa oportunidade ao rapaz de levar o ossuário para lá. Essa ideia de aproveitar as festas para levar o ossuário à cidade santa aparece em um debate no Talmud, no mesmo tratado citado acima, onde Rav Yossi e Rav Meir discutem sobre se há ou não uma proibição em carregar um ossuário ou cavar uma cova em épocas de festa. Ou seja, todo o contexto aqui indica que, de fato, Yeshua aqui era contra o Metim Meterre. Amém, irmãos? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de tratar com os irmãos, trazendo luz aí sobre um texto do Evangelho, e eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me foi concedida. Espero ter contribuído aí com os irmãos. Amém?